Fala galera, beleza? Seguinte moçada, a gente vai estar dando início a um curso de História do Brasil dentro do Enem. Mostrando, dentro desse esquema aqui, eu quero primeiramente mostrar para vocês qual é a estrutura da História do Brasil dentro do Enem. O que há de temas, de etapas para você estudar, para você trabalhar dentro do Enem. Isso está no e-book que eu montei para vocês, ok? Logo quando eu começo a falar de fato da história. Dentro do e-book eu falo da minha vida profissional, conta aquela história do Enem, o que está acontecendo no Enem de 2019, o que vem acontecendo nos últimos 3 anos, quais são as novas universidades que estão fiscalizando, corrigindo as questões do Enem, corrigindo as redações do Enem, a importância da história do Brasil para você que vai fazer uma redação no Enem, e depois a gente começa a trabalhar com as etapas da história do Brasil. Período pré-colonial, Brasil colônia, Brasil do século XIX, que você tem 4 etapas no século XIX, e o Brasil República, que tem sido muito bem cobrado no Enem. Ok? Chique demais isso aí, né? Bacana, pessoal. Aqui eu vou ser curto para vocês, breve, porque é o seguinte, a gente tem muita coisa a ser comentada nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Então, recapitulando, nesse momento, eu, professor Luquini, tá certo? Vou pegar aqui, trabalhar com a história do Brasil, envolvendo o Enem de 2017 e 2018. Repito, por que, professor? Porque a partir de 2017 e a partir de 2018, nós vamos ter a FGV, Sesgran Rio e a VUNESP, como as universidades que terão a responsabilidade de corrigir as questões do Enem, de organizar e corrigir as questões do Enem. Redação, muito ligado com a galera da VUNESP, ok? Então, uma dica importante, para você que está treinando a fazer questões para o Enem, eu peço que você fique atento não somente às questões do Enem, mas também ao modo como a FGV cobra as suas questões em processos seletivos. Como são as questões, como que a VUNESP trabalha com termos de redação, e Sesgran Rio também, ok? História do Brasil, nós temos o seguinte, pessoal, não tem segredo. História do Brasil sem segredo no Enem. Tá lá no e-book, moçada. Ok? É só baixar que ele está disponível para você. É seu, é um presente para você. Tá legal? O e-book está lá. Lê o e-book que você vai entender o curso, que você vai estar muito bem preparado para se dar bem a História do Brasil, Humanidades, inclusive em redação do Enem. Pode ser que eu acerte alguma coisa na redação. Tá certo? Muito bem. A História do Brasil, moçada, a gente tem desde 1500 até a atualidade. Desde período pré-colonial até a atualidade, tá certo? Até o Brasil República. Cada etapa dessa aqui, tem vários temas a ser desenvolvidos, tá certo? Período pré-colonial, primeira coisa que eu vou destacar aqui, descobrimento do Brasil, extração do pau-brasil, tá certo? As invasões francesas, a crise de Portugal no comércio oriental, e depois a retomada, o fato de Portugal que, em função da crise no Oriente Médio e em função das invasões holandesas, Portugal viu no Brasil uma saída para superar uma crise do mercado internacional. Então Portugal resolve tomar posse do Brasil, tá certo? E aí quase que fechamos o período pré-colonial, porque tem uma coisa muito importante no período pré-colonial que é cobrado todo ano no Enem, desde 2017, desde sempre. É a questão indígena. A questão do contato entre o europeu e a cultura indígena, e o grupo indígena autóctone nativo no Brasil. Ok? Isso é cobrado, fica atento. Mais adiante eu vou aprofundar nesse assunto. Período pré-colonial, questão indígena, tá certo? Choque de culturas, choque de contato entre europeus e indígenas, a dominação da coroa portuguesa e da Igreja Católica. Importante isso aí, pessoal, importante. Isso caiu em 2017, ou 2017, 2018, e em anos anteriores também. Tá certo? Período colonial, um momentinho, pessoal. No período colonial, a gente tem uma certa abertura dentro da história do Brasil. Quais são os temas que são cobrados ou que são trabalhados dentro do período colonial? Muitos temas, moçada, muitos temas, tá certo? A gente tem aí Pacto Colonial, Capitanias Hereditárias, Ocupação do Território Brasileiro, Ciclo da Cana-de-Açúcar, União Ibérica, tá anotando aí, pessoal? União Ibérica, o Brasil holandês, a crise no sistema canavieiro do Brasil, a crise do ciclo da cana, o fechamento, porque a transferência do grupo holandês para as Antilhas, a gente vai estar discutindo isso aí mais adiante. Já foi questão do Enem, parece que 2018 ou 2017, tá? Na hora que eu for falar de Brasil colônia, repasso para vocês aí. E temos também a questão da União Ibérica, falei da União Ibérica, invasão francesa, e aí tem invasão holandesa, Brasil holandês, União Ibérica, fim da União Ibérica, aquela confusão entre Portugal e Espanha, e aí mais adiante, após um recesso econômico,
entre 1640 e 1693, a partir de 1693, com a atividade dos bandeirantes, que vão desenvolver, vão desbravar o interior do Brasil, porque até então somente o litoral havia sido ocupado pelos portugueses, a gente vai dar início ao ciclo do ouro no Brasil. Tá legal? Que vai permear todo o século XVIII, atingindo seu auge em 1720 até meados do século XVIII. Daí para frente é uma crise, uma queda na extração aurífera do Brasil, que você entra com a conjuração mineira e a conjuração baiana, ou Inconfidência Mineira e conjuração baiana, que são movimentos emancipacionistas, tá certo? E a partir do final do século XVIII a gente começa a dar um encerramento ao período colonial, porque a partir de 1808 a gente dá início ao Brasil do século XIX. 1808 a 1821 eu tenho o período joanino. Depois do período joanino, quanto ao retorno de Dom João VI do Brasil para Portugal, então deixa eu voltar um pouquinho. O período joanino faz referência à transferência da corte portuguesa para o Brasil. Tá certo? Depois a corte portuguesa retorna para Portugal, fica Dom Pedro I. Tem o primeiro reinado, período regencial, o segundo reinado, a abolição da escravidão no final do segundo reinado e a proclamação da República. Fechou o século XIX. Parece que em 2018 não houve nenhuma questão do século XIX. Em compensação, em 2017 surgiram 3 questões do século XIX. Então pode ser que agora, em 2020, o pessoal do Enem venha dar uma investida nas questões do século XIX. O século XIX foi muito cobrado em 2017. 2018 não. 2018 não. 2019, vamos ficar atentos. Já acendemos o sinal de alerta. Acendemos a luz amarelinha. Tá certo? Fechou o Brasil Império, começamos o Brasil República. Aqui, gente, tem muito peso para o Enem. Eu vou fechar esse vídeo rápido, que a minha intenção é mostrar para você qual é a estrutura da história do Brasil do Enem. O que tem dentro da história do Brasil no Enem. O que é cobrado na história do Brasil do Enem. Por que a história do Brasil é importante? Isso aí também tem no e-book. Tá? Vem justificando seu tempo todo e apresentando para você a importância dessa disciplina, assim como as demais, para você fazer o Enem, para você garantir uma boa pontuação no Enem. Voltando aqui ao Brasil República. Vou ser muito breve em seus períodos no Brasil República. Brasil República, nós temos a República Velha, onde você tem a política do café com leite, você tem o coronelismo, você tem uma série de revoltas, rebeliões populares que acontecem nesse período, muita coisa a ser explorada, ok? A nova galera aí que está administrando o Enem tá abrindo assim, um foco, tá abrindo espaço para pegar esses temas aí da República Velha. O que nós temos aí de rebeliões, de conflitos? Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, movimentos operários ou movimentos grevistas, tenentismo, Coluna Prestes e a Revolução de 1930, que marca o fim da República Velha. Do lado da economia, no final do século XIX, República da Espada, crise do encilhamento, para solucionar a questão do crise do encilhamento, Van de Loan e depois o convênio de Taubaté. Aí tem a crise da economia cafeira no Brasil em 1930, entramos na Era Vargas, que é dividida em 3 períodos. Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Chega em 45, final da Segunda Guerra Mundial, tem uma queda de Vargas no Brasil República, e aí nós vamos ter a democracia populista, que vai de 46 até 64. Tem sido bem cobrado nos 2 últimos anos do Enem. Tem sido bem cobrado. Tá certo, pessoal? Uma questão sobre Estado Novo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tem peso para o Enem. Esse é certo. Todo ano cai. Há muitos anos. Getúlio Vargas é cobrado todo ano. Tá certo? Democracia populista, a galera do Enem está dando atenção para esse período aí. Está dando atenção. Fique esperto que nas próximas aulas vou estar discutindo isso com mais profundidade para vocês aí. E além da democracia populista, nós vamos ter aí, como presidentes, numa questão, na sucessividade, o general Eurico Gaspar Dutra, retorno de Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart. Tá certo? Temos o fim da democracia populista, entramos no regime militar. Professor, o que cai dentro do período da democracia populista? Meu nobre, muita coisa. Desde a construção da Petrobras, desde a construção de Brasília, até a proposta de reformas de base, condecoração de Fidel Castro por Jânio Quadros, uma série de situações. Há um desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento urbano, desenvolvimento industrial, que custou caro para o Estado brasileiro. Houve um aumento da inflação brasileira, aumento da dívida externa, e aí nós entramos com o regime militar. Aí tem uma ditadura militar brasileira, que vai de 64 até 85. Quais são os presidentes que marcaram a ditadura brasileira? E o que aconteceu? Bom, o que aconteceu eu vou estar falando para vocês adiante.
É um tema interessante para o Enem? Galera, Brasil República é muito interessante. Era Vargas é muito interessante. Ditadura militar é interessante demais na conta. Estou apostando algumas fichas, bastante fichas, aí no regime militar brasileiro. Aí você tem, né, o Humberto Castelo Branco, Costa e Silva, Geisel não, Médici, Geisel e Figueiredo. 85 terminou a ditadura militar brasileira. E aí entramos na nossa era, de 85 até a atualidade. Quando você tem, né, Tancredo Neves eleito indiretamente através do movimento Direta Já, mas falece, quem assume José Sarney. Depois José Sarney termina o seu mandato, é sucedido por Fernando Collor de Mello, que sofre impeachment em 92, 93 Itamar Franco assume o poder, propõe o Plano Real, 94 entra Fernando Henrique, que aprova o projeto de reeleição, fica no poder até 2002, depois vem Luiz Inácio, Dilma, Temer e chegamos ao governo atual. Galera, então essa é a estrutura do Enem, ok? Beleza? Espero que você tenha compreendido e fique atento agora que o curso começa a valer bastante. Valeu?